Olá pessoal, meu nome é Natália Marques, eu sou advogada do escritório do Solido Advogados e hoje, continuando a nossa série de vídeos sobre recuperação judicial, eu queria falar com vocês sobre um assunto que está bastante em voga nos últimos meses, que é a recuperação judicial de produtor rural. Vamos lá? A recuperação judicial do produtor rural é um tema bastante controverso nos últimos anos. No começo, não havia ainda um entendimento se o produtor rural, especificamente aquele produtor rural pessoa física, ele poderia ou não ingressar com um pedido de recuperação judicial. Havia uma série de questões que estavam em jogo, não havia lei específica sobre isso, não havia nenhuma disposição na nossa lei de recuperação judicial e também não havia entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido. Mas hoje a situação já é outra. Desde 2020, nós temos uma alteração da Lei de Recuperação Judicial que traz as hipóteses e os critérios específicos para que esse produtor ele possa entrar com pedido de recuperação judicial e, recentemente, também nós tivemos uma decisão bastante interessante do Superior Tribunal de Justiça consolidando esses requisitos e aí tirando todas as dúvidas, trazendo segurança para o produtor rural quando ele pretende ingressar com seu pedido de recuperação judicial. Então, o procedimento de recuperação judicial do produtor rural não difere muito daquele procedimento para os outros empresários, para as empresas que atuam em outros setores, mas existem algumas diferenças e são elas que eu vou abordar aqui hoje. Quando você é um produtor rural pessoa física, a nossa legislação não obriga que esse produtor ele tenha um registro na junta comercial do local onde ele exerce, do estado onde ele exerce essa atividade. Os outros empresários, para que eles possam exercer uma atividade regular, eles precisam estar registrados na junta comercial. O produtor rural não tem essa necessidade. Então, como que acontece no caso de recuperação judicial, em que esse sujeito ele precisa demonstrar que ele exerce uma atividade regular para que ele possa merecer esse benefício, para que ele possa merecer esse procedimento por parte da justiça? Bom, a regra hoje é o seguinte: o produtor rural, para exercer sua atividade, não precisa desse registro. Mas para ele ingressar com pedido de recuperação judicial, ele precisa sim ter esse registro. A diferença em relação aos empresários e às empresas dos outros setores é que ele não precisa ter esse registro há mais de 2 anos. Essa regra de 2 anos de registro, ela é utilizada para que ele comprove que ele exerce atividade regular há mais de 2 anos. Mas como não é uma obrigação, esse produtor ele pode usar de outros meios para comprovar essa regularidade. Então, se esse produtor rural for uma pessoa jurídica, ele pode comprovar essa regularidade há 2 anos por meio de documentos contábeis, como, por exemplo, a escrituração fiscal contábil. Se for um produtor rural pessoa física, ele pode comprovar essa regularidade do exercício por meio do livro caixa do produtor rural e por meio da declaração do imposto de renda. Então, são esses dois requisitos. No momento do pedido, quando for apresentar a petição inicial, esteja registrado na junta comercial do estado onde exerce sua atividade e para comprovar que exerce essa atividade de forma regular, ele junta outros documentos contábeis. A segunda diferença diz respeito aos créditos que são ou não submetidos a esse procedimento. Bom, a primeira especificação, a primeira determinação da lei é que só se submete à recuperação judicial do produtor rural aqueles créditos que sejam necessariamente vinculados à atividade rural. E por que isso? Principalmente quando você tem um produtor rural que é uma pessoa física, era muito comum, antes da alteração dessa lei, que ele incluísse nos seus créditos, nas listas de credores, todas as dívidas que ele tivesse em seu nome, inclusive aquelas dívidas particulares, ou seja, não só aquelas dívidas da atividade rural. Com a alteração da lei, isso não pode mais. Ele só pode colocar aquelas dívidas que sejam exclusivamente decorrentes da atividade rural e só pode incluir as dívidas que estejam presentes nesses documentos. Ou seja, é bastante importante que esse produtor rural, ainda que ele não tenha os documentos contábeis, ainda que ele não apresente a documentação que é exigida para as demais empresas, é muito importante que ele mantenha uma escrituração, um acompanhamento dessas dívidas bem documentado, porque é essa documentação que vai garantir que no momento que ele for ingressar com a recuperação judicial, essas dívidas poderão ser incluídas ou não. Além disso, existem algumas dívidas específicas que não entram nesse procedimento. Uma delas é, por exemplo, a CPR, que é a Cédula de Produto Rural, que é muito utilizada no meio rural. A CPR, pela qual
o produtor ele se compromete a entregar grãos, essa dívida ela não entra na recuperação judicial. Outra dívida que também não entra é se o sujeito ele contraiu um empréstimo, um financiamento para adquirir uma fazenda, uma propriedade rural nos últimos 3 anos. Essa dívida que ele teve para adquirir essa fazenda, ela também não entra na recuperação judicial. E são essas as principais diferenças. De resto, o procedimento é o mesmo, vai se submeter aos mesmos efeitos e o processo vai se desenrolar da mesma forma. Bom, pessoal, é isso sobre a recuperação judicial de produtor rural. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos continuar a nossa série sobre recuperação judicial com um vídeo sobre o que é o plano de recuperação judicial e quem deve apresentá-lo. Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem o nosso canal do YouTube e nossas redes sociais e até a próxima!